Os temas nacionais, a política, o presidente Lula escancara de vez que vai disputar mais uma eleição em busca do quarto mandato. Assunto para o repórter André Anelli, direto de Brasília, chegando com as últimas informações. Essa declaração vem em um momento em que ele está conseguindo reverter a queda de popularidade. É isso, André? Bem-vindo, boa noite. Justamente, Tiago, muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula, que nesse momento encontra-se então no Sudeste Asiático para uma visita de Estado oficial à Indonésia, disse diante do presidente do país, Prabowo Subianto, que vai ser sim candidato à reeleição aqui no Brasil em 2026. O presidente Lula, inclusive, fez uma referência à idade dele, ele vai completar 80 anos agora no final de outubro, e disse que está com disposição de quem tem 30 anos de idade. Por conta disso, o presidente Lula disse que vai ser sim candidato aqui ao Palácio do Planalto novamente, tentando então o seu quarto mandato para a presidência da República. E a gente destaca que essa confirmação, primeiramente, ela é contrária a tudo aquilo que o próprio presidente Lula disse em meados de 2018, quando era candidato ao terceiro mandato à presidência da República. Ele afirmou naquela ocasião, por diversas vezes, que pensava em governar apenas 4 anos e que em 31 de dezembro de 2026 gostaria de transferir então a presidência para uma nova pessoa, para uma outra autoridade. Isso vai de encontro, então, com tudo aquilo que o presidente Lula disse nessa quinta-feira na Indonésia, também pegando uma carona com a alta popularidade dele, mostrada principalmente pela última pesquisa Quest, divulgada recentemente. Essa pesquisa aponta que a popularidade do presidente Lula, a aprovação dele está em alta, os números são os mais positivos em um intervalo de 1 ano, e até por conta disso ele pretende disputar a reeleição, embalado principalmente por toda essa questão envolvendo os Estados Unidos. A gente relembra que o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump fez com que o presidente Lula adotasse um discurso de soberania inegociável aqui do país, e com esse discurso o presidente Lula acabou ganhando então o apoio de uma parte do eleitorado que ainda tinha uma resistência a ele. Nesse domingo, ainda existe a expectativa de que o presidente Lula tenha uma reunião com o Donald Trump na Malásia, onde acontece a cúpula das nações do Sudeste Asiático. Esse encontro pessoal, bilateral, ocorreria às margens, paralelamente a esse evento internacional, mas ainda não foi confirmado nem pelo Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil e nem pela Casa Branca lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, o presidente Lula ainda tem agenda destinada a encontros bilaterais e existe a expectativa de que a reunião com o presidente Donald Trump seja marcada então para o domingo à tarde, quando estão previstas essas reuniões. Se confirmada então essa reunião, o Palácio do Planalto, o próprio Ministério das Relações Exteriores, espera que haja uma reversão do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, e isso também poderia contribuir com a já em alta popularidade do presidente Lula, e que o faz agora então confirmar a tentativa de reeleição para o ano que vem. Tiago. É isso, André Anelli então trazendo esse lado político. Já o André volta para falar sobre a declaração do Lula em relação ao dólar e as negociações internacionais, mas a gente ouve agora o trecho em que o presidente falou sobre a possibilidade de reeleição no ano que vem. Acompanhe. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições.
Aí a fala do presidente Lula na Indonésia, e eu vou chamar as nossas comentaristas, a Deise Ciocari entrando por aqui, a Dora Kramer no telão, a Dora já agitada para falar sobre essa declaração do presidente Lula. Ô Dora, ele acaba surfando com a ausência de nomes na direita, ou pelo menos da confirmação de um nome na direita, pessoa que seria a adversária dele no ano que vem, e ele falou para um outro chefe de Estado. Isso chamou a atenção também, não é isso? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Pois é, a gente está careca de saber que ele vai ser candidato à reeleição, isso está cada vez mais claro, mas essa declaração feita hoje, ela traz duas diferenças, não são bem novidades. Primeiro, que ele deixa de lado aquela ressalva de que só vai concorrer se tiver bem de saúde, aí comete esse exagero de dizer que tem 80 anos, vai completar segunda-feira, 27 de outubro, e com energia de 30, isso aí nem o super-homem, talvez só o super-homem, mas é uma maneira dele dizer que está bem de saúde, que vai concorrer mesmo. A outra diferença é que ele fez isso no exterior, né? Que tem uma repercussão bastante mais ampla. Então, do ponto de vista do cenário interno, isso não altera nada em tese, né? Na prática é o seguinte, é aquele uso que eu sempre falo aqui, vou continuar falando, escancarado do poder. Ele assume a candidatura antecipadamente. Para isso, antes do prazo legal de campanha, usa para essa campanha a estrutura, a visibilidade, todas as vantagens da presidência da República. Isso nas barbas da Justiça Eleitoral, que não se mexe. Bom, é assim, então se fica combinado assim, assim que vai ser. Então é isso, presidente. Eu acho, Thiago, que essa questão da desorganização da direita não faria ele recuar. Talvez estivesse até mais animado. É claro que isso favorece. Então ele faz isso, essa afirmação, num momento muito favorável. Agora, o momento favorável é outubro de 2025. As eleições são em 2026. Então, esses fatores, crise com os Estados Unidos, isso aí pode não durar, mas pode haver outros fatos também positivos. Fato é que estamos ainda longinho para se cantar vitória, mas que ele não teria, eu acho que agora com essa declaração, qualquer tipo de recuo, só um impedimento assim de ordem maior, mas está lá. Lula já está lá, né? Não tem mais o Lula lá de 89, já está lá, mas quer continuar lá. De qualquer forma, Deise, o presidente Lula, quando faz esse anúncio, olha, vou buscar o quarto mandato, acende uma luz para todo o discurso dele, para as pessoas ficarem ouvindo, atentas talvez mais, a própria direita acompanhando o que ele fala, né? Ele aproveita a plateia. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todo mundo. Olha, Thiago, ele acaba, obviamente, chamando a atenção para ele, né? Mas também obriga a direita a se organizar, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que o Lula é um candidato fortíssimo, goste-se ou não, né? E me chama a atenção nessa questão dele já anunciar o nome dele para 2026, o ponto sobre uma liderança forte e rotatividade de poder. Porque a partir do momento que ele anuncia que ele vai novamente buscar um quarto mandato, aí a gente tem uma questão que é muito importante. Até que ponto esses ciclos de um mesmo personagem na política, eles são saudáveis para a democracia? Ok, vamos supor que ele se eleja para um quarto mandato e tudo corra muito bem. É um ponto positivo, ok, pode ser uma continuidade democrática. Mas se as coisas falharem, a gente tem que pensar seriamente na tal da rotatividade do poder, que é essencial para uma democracia. Eu penso que nesse momento seria fundamental que a esquerda revisse uma sucessão ou revisse novos nomes. Por enquanto está só centrada no nome do presidente Lula. E quando a gente fala de rotatividade de poder, eu acredito que isso seja muito prejudicial.